ouvintes da palavra do Deus nessa noite. Abrimos nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo de número 16 e no versículo de número 19. Diz-nos assim na palavra do eterno Deus. Aleluias. Glória a Deus. Ora, havia um homem rico, vestia-se. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. E vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. E no Hades, que é a mesma coisa que inferno do grego, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebestes teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quisesses passar daqui para vós não poderia, nem tampouco de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que me mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que venham também a este lugar, para que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrependeriam-se e iam. Porém Abraão disse-lhe: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda em algum dos mortos que ressuscite. Amigo ouvinte da palavra do Senhor, a palavra de Deus vem nessa noite através da parábola do rico e do Lázaro. E alguém pode perguntar: Evangelista Alexandre, o que é uma parábola? É uma ilustração material que mostra um lado espiritual. E a palavra do rico e do Lázaro, Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao versículo de número 31. Aqui diz que havia um certo homem rico, que vestia-se muito bem e regaladamente. Se ele era rico, ele tinha todos os bens. Se ele era rico, talvez ele tinha posses. Se ele era rico, talvez ele tinha status alto. Se ele era rico, talvez ele era bilionário. Se ele era rico, talvez ele tinha riqueza esplendidamente. Se ele era rico, talvez ele tinha vários diplomas. Se ele era rico, talvez ele tivesse várias contas bancárias. E aqui fala que ele vestia a melhor roupa. Ele vestia de linho. Era a melhor roupa daquela época, era a roupa de linho. Ele vivia todos os seus dias regaladamente. Significa que ele tinha vantagens que algumas pessoas pobres que não tinham. Significa que ele tinha certos privilégios que alguns também não tinham. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, e jazia cheio de a porta daquele, e desejava-se alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Existe aqui duas pessoas totalmente controversas nessa parábola. Existe aqui duas pessoas controversamente. Um é rico demais
e o outro é pobre demais. Um alimenta bem demais, o outro já não alimenta quase nada. Um vive num palacete, o outro vive no meio da rua, dependendo de migalhas, dependendo de medicação, dependendo talvez de moedas. E agora o rico e o Lázaro, esses dois vão morrer, vão deixar essa terra que um dia pisaram os seus pés para entrar na vida eterna. Talvez um iria chegar na vida eterna com Deus e o outro iria chegar na vida eterna com Satanás, o diabo. Acontece que essa parábola está dizendo para nós que a morte é uma coisa indesejável. A morte é uma coisa que nós não evitamos de falar. A morte é uma coisa que nós não gostamos de falar. Nós não gostamos de jeito nenhum. Falou que é morte, todo mundo se evita de falar morte. Falou que é morte, todo mundo encerra o assunto. Falou que é morte, ninguém gosta de falar no assunto chamado morte. Quando se diz a palavra de morte, todo mundo quer encerrar logo o assunto. E a morte é terrível. Quando ela vem, ela traz tristeza. A morte, quando ela vem, ela traz lágrimas. A morte, quando ela vem, ela traz angústia. A morte, quando ela vem, ela traz desespero em alguns casos. A morte, quando ela vem, às vezes ela vem numa hora indesejada. Aleluias. Aqui fala que os dois morreram, tanto o mendigo quanto o rico. E o rico morreu e foi para o Hades, que traduzindo do grego significa inferno. Acontece que a morte não respeita palácio. A morte não respeita sua conta bancária. A morte não respeita dólar. A morte não respeita quanto de dinheiro você tem no bolso. Acontece que a morte, ela não respeita diploma. Acontece que a morte, ela não respeita grande. A morte não respeita o pequeno. A morte não respeita o pobre. A morte não respeita o rico. Quando ela vem para valer. Infelizmente, é a coisa mais certeira, é a certeza que nós temos é que vamos encontrar um dia com a morte. Aleluias. A Bíblia diz no livro do Salmo que preciosa é a morte aos olhos do justo, aos olhos do Senhor, porque ele descansará com o Senhor. O apóstolo Paulo fala no livro de Tessalonicenses que a morte é como um sono, a morte é como descanso para aqueles que servem a Deus. E agora o mendigo Lázaro, que ficava lá pedindo, que ficava lá suplicando, talvez ele derramava lágrimas, talvez eu não conhecia o Lázaro, mas aqui fala um certo mendigo Lázaro. O texto descritivo deixa um pronome indefinido. Havia um certo mendigo e havia também um homem rico, mas não fala que é um homem rico. Muito menos fala quem é o mendigo, muito menos fala quem é o rico. Aí deixa um pronome definido. Havia um homem, não sabe que homem que é. Aleluia. E esse gemia querendo alimentar das migalhas que caíam. E ele estava ali, todo machucado. Que coisa terrível. Os cachorros, os cães, lhe lambiam-lhe as chagas de Lázaro. Estava ele ali machucado, fedorento, sem tomar banho, sem lugar para reclinar sua cabeça, sem lugar para passar a noite fria. É assim, Jeová. Sem lugar para esconder-se da chuva, sem lugar para se esconder-se do sol, sem lugar para se esconder-se do frio, do calor. Fala, Jesus, né? Mas ele era fiel, porque ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aleluias. Enquanto o rico foi levado para o inferno. Evangelista, é pecado ter riqueza? Não! Evangelista, é pecado ter dinheiro? Não! Aleluias. Mas então por que o rico foi mandado para o inferno? Porque ele não obedecia a palavra de Deus. Por que o rico foi mandado para o inferno? Vou repetir de novo. Porque ele não obedecia a palavra de Deus. Glória a Jesus. Ele tinha tudo. Ele tinha privilégio.
Ele tinha roupa bonita. Não adianta para Deus ter gravata que brilha. Não adianta para Deus ter sapato de verniz. Não adianta para Deus ter bota com bico de ferro, com bota de bico de aço. Não adianta para Deus ter carro novo, casa chique e não ter a presença do Deus Todo-Poderoso. Não adianta para Deus ter o melhor médico, ter o melhor plano de saúde e não ter a obediência à palavra do Senhor. A morte bateu na porta daquele rico. Toque, toque, toque. Senhor rico orgulhoso, eu vim te buscar, meu nome é morte. A Bíblia diz, no livro de Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte. O que mata o homem não é o revólver. O que mata o homem não é a facada no coração. O que mata o homem não é o punhal. O que mata o homem não é a foice afiada passada no pescoço. O que mata o homem não é uma pedrada bem forte na cabeça, mas o que mata o homem é a prática ilícita do pecado. O que mata o homem é a falta de obediência à palavra de Deus. Não precisa me perguntar o que é pecado. Você sabe muito bem o que é pecado. Você sabe muito bem o que é certo. O apóstolo Paulo diz na sua carta ao Coríntios: quando eu era menino, falava como menino. Então fui crescendo e virei moço. E comecei a falar como moço. Agora cresci mais ainda e sou adulto, e falo como adulto, ando como adulto e ajo como adulto. Você não é nenhum inocente. Assume que você é um pecador. Assume que a sua atitude é errada. Para de julgar o teu próximo. Para de julgar pedra no telhado dos outros enquanto o seu é de vidro. Para. Mateus 7 diz assim a Bíblia Sagrada: não julgueis para que não sejais julgado, porque com o mesmo julgo que julgar, vos hão de julgar a vós, porque com a mesma medida que medir, vos hão de medir a vós. Ó hipócrita, como fala, tira o tampão do olho, ó meu irmão, tendo um arqueiro com o seu todo selado. Só não enxerga a palavra de Deus quem não quer enxergar. E continuando aqui, a palavra de Deus. Quando o rico chegou lá no Hades, ele abriu o olho e estava lá cheio de fogo, tormentado, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. Que seio? No seio do Altíssimo, no seio de Deus. Diz a Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Salmo: quem habitará no teu tabernáculo? O justo, o fiel, o temente, aquele que obedece o Senhor. E clamando, quando ele olhou para Abraão, ele disse: Abraão, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim. Aqui está muito fogo, eu estou gemendo, eu não estou aguentando este fogo me queimar. Deixa eu molhar, nem que seja uma pontinha, nem que seja um pouquinho, para me colocar na minha língua, vai. Deixa, porque eu não estou aguentando mais. E aí vem a resposta. Existe um grande abismo entre vós e tu. Existia um abismo entre o paraíso e o inferno. O paraíso antes de Jesus Cristo morrer na cruz era antes do inferno. Antes dele morrer na cruz. De sorte que se quiser passar do paraíso para o inferno, não tem jeito.
E do inferno não passa para o paraíso. Não passa. Tem um abismo lá dividindo. O abismo está bem no meio, viu? O abismo está bem no meio. Não tem como passar. Não tem como eu aliviar sua dor. Não tem como refrescar no inferno. Não! No inferno não tem refresco. E a Bíblia diz no livro de Salmo que o alimento do inferno são fezes, urina. E comerão suas próprias fezes. O que adiantou o rico ter toda aquela tupilvelância? O que adiantou o rico pisar no pobre? O que adiantou o rico vestir-se de linhas finas em belas roupas? O que adiantou o rico ter toda aquela propriedade, toda aquela herança e no final não ser salvo? O importante é ter Jesus e ser salvo. O importante, passe o que houver, haja o que houver, mas esteja com Jesus Cristo, que Ele é o Salvador da sua alma. Glória a Deus. O mendigo, o ladrão da cruz, sentindo a sua morte fortemente, estava ao lado de Jesus Cristo. Ali tinha dois ladrões. Um se arrependia dos seus pecados e o outro não queria se arrepender de jeito nenhum. E o que arrependeu, diz a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 23, versículo número 43. Ele olhou para Jesus e falou assim: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O apóstolo Paulo, ele teve uma revelação forte. Ele foi arrebatado por algum momento em espírito dessa terra. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 1 ao versículo 4. Diz assim: conheço um homem que há 14 anos. Se é no corpo eu não sei. Se é no espírito eu não sei. Se é na alma ou no espírito eu não sei também. Mas eu sei de uma coisa: este homem foi arrebatado até os céus. Ele entrou no paraíso. Ele viu coisas que não podem ser pronunciadas nesta terra. Aleluia. Glória a Jesus. Ele viu coisas que era proibido falar nesta terra. Glória a Deus. Que coisa linda foi essa experiência que Paulo teve com Deus. Glória. Ele viu coisas inefáveis, Glória. que não é digno nós de falar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória. Estevão estava sendo apedrejado. E quando ele estava para morrer, ele sentindo que a morte física chegava. E que a sua vida carnal, a sua vida física do seu corpo chegava ao fim. Mas chegava para ele a vida eterna nos céus, no seio de Abraão, com Deus Todo-Poderoso. Livro de Atos, capítulo 7, versículo de número 59. Estevão disse assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Será que hoje, se a morte bater na nossa porta, nós podemos falar como Estevão? Será que hoje, se a morte bater na nossa porta, nós podemos falar como o ladrão da cruz? Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E será que Jesus pode virar e falar a mesma coisa? Hoje mesmo estará comigo no paraíso? Ou será que não? Aleluias. E voltando ao nosso texto aqui. E Jesus vai morrer na cruz por mim, por ti e por todos os pecadores, nós já sabemos. Aí lá em Efésios capítulo 4, versículo de número 9, versículo de número 10, diz assim: pois aquele que subiu, aquele quem? Jesus Cristo, é o mesmo que desceu. Desceu onde? Nas partes mais baixas. E qual que é a parte mais baixa? O Hades, o inferno, o paraíso. Ele levou o cativo cativeiro e levou para cima. Acima desse céu que você vê estrelado, acima da atmosfera, da lindosfera está o seio de Abraão. E é para lá que eu vou. E é para lá que eu quero, que eu desejo que você vá.
Eu quero que você deseje morar com Lázaro. Eu quero que você deseje morar com Abraão, com Isaac e Jacó. Mas depende de você. Depende da tua atitude. Depende do teu comportamento diante de Deus. Depende da tua vida que tu levas diante de Deus. Vai depender somente de você e Deus. Eita Deus grandão. E Jesus pegou ali os santos do Antigo Testamento. Jesus pegou Abraão. Jesus pegou Jacó. Jesus pegou Moisés. Levou lá para cima, para o céu. E aonde há o lugar onde há o paraíso hoje, só existe um espaço vazio. Não tem mais nada a não ser o inferno e o abismo. Não tem mais nada embaixo. Só o abismo e o inferno. O paraíso agora é em cima. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, a ele a adoração sempre eternamente. Glória, glória, Diz a Bíblia no livro de Mateus capítulo 8 e versículo de número 11, que os filhos do reino de quem? De Deus, aqueles que obedecem a palavra, aqueles que vão morrer e vão ser salvos por causa de Jesus Cristo, vão se aceitar à mesa com Abraão, com Isaac e Jacó. Mateus capítulo 8 e versículo de número 11. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o rico em desespero, conversando ali com Abraão, lá ali no inferno, vendo Abraão na bonança, vendo Lázaro na bonança, vendo Lázaro do lado de Deus, do lado de Jesus Cristo, agora ele ainda insiste. Por favor, Deus, por favor, Abraão, deixa eu voltar lá na terra. Eu preciso avisar meus irmãos que eles se convertam do adultério, que eles se convertam de ser ladrão, que eles se convertam de práticas ilícitas de pecado. E aí Deus vai virar e vai falar: olha, aqui ele teve Moisés, teve os profetas, que eles devem ouvir. Você acha que se você for lá, eles vão ouvir coisa que morto vai falar? Presta atenção, rapaz. Ele não vai dar. Quem é que vai dar ouvido para morto? Ninguém. Você acha? Tu tá achando, homem? E ele disse: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos ia ter com ele, se arrependeria. Porém Abraão disse: se eles não ouvem os profetas, se eles não ouviram Moisés, tampouco vão acreditar de alguém como morto que ressuscitaram. Porque são incrédulos, porque não acreditam na palavra da cruz. Aleluia. Em muitas pessoas, o Deus dele é o dinheiro, o Deus dele são os bens. 1 Timóteo, capítulo de número 6. Eu quero ler essa palavra. Por favor, Janaína, se você ler, se você achar, por favor. 1 Timóteo, capítulo 6. Capítulo 6. Está assim, versículo 9. Mas os que querem ser ricos, mas os que querem ser ricos, mas os que querem ser ricos, 1 Timóteo 6, 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço de muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se ultrapassam a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, amor, a paciência, a mansidão. Essa palavra aqui é uma exortação para aqueles que têm conhecimento da verdade e são ricos. Tinha muita gente que
quando era pobre, quando não tinha nome, não tinha nada, era Jesus para cá, glória a Deus, aleluia, para lá, era profecia, era língua estranha, interpretação de língua, lia a Bíblia, pegava a revista da escola dominical, ia para a escola dominical, ele estava ali, no trabalho do círculo de oração ele estava ali, no trabalho da escola dominical ele estava ali, no congresso de jovens estava ali, no congresso de homem ele estava ali, no congresso de mulher ele estava ali, mas foi só chegar o dinheiro e acabou tudo, foi só o dinheiro, agora é muita culpação, é muito certificado para escrever, é muito contrato para assinar, é muita conta para pagar, é muito isso, aquilo outro, tem que contratar mas não sei quanto, tem que investir mas não sei quanto no banco, e a obra de Deus está ficando para trás, e ele está ficando na parede, não está enxergando, o diabo está cegando e não está enxergando nada, ele não está vendo nada, mas agora Deus está falando, voltai ao primeiro amor. Aleluia, Jesus. Pode ser rico sim, Deus não condena ser rico. O profeta Isaías, ele era profeta e ele era governador do estado. Daniel era profeta e era príncipe do reino da Babilônia. E também era governador, também ali tinha várias pessoas submissas. Ele tinha riqueza, ele tinha bonança, mas ele continuou firme e temente. O problema de hoje é que os homens veem o dinheiro e se afastam de Deus. O problema de hoje é porque o homem enche de diploma, enche de nome e se afasta de Deus. Esquece que Deus é que salva, esquece que Jesus Cristo é que cura, esquece que Jesus Cristo é que transforma a vida. É só Jesus Cristo é que repreende macumba, é só Jesus Cristo é que dá fim aos cegos, é só Jesus Cristo é que cura do câncer, da AIDS. Que dinheiro que cura a AIDS? Eu quero perguntar, que dinheiro que livra do câncer maligno? Nenhum. Estava lá, com seu carrinho velhinho lá, era humilde, dava paz ao Senhor, ia para a igreja, dava carona para a velhinha, ô irmão, vamos passar aqui, vamos para a igreja, agora tem carro novo, tem dinheiro, nem passa, nem cumprimenta, tem gente que vira a cara, passa, não cumprimenta. É porque isso ensoberbeceu, é porque está cheio de dinheiro, é porque ele agora tem nome. E para ele não importa quem tem nome, se puder atropela os pequenos, se puder passa por cima dos pequenos, igual um trator, igual uma como é que chama aquela máquina que tem a lâmina no meio, o trator? Como é que chama aquela lá? Aquele trator que tem a lâmina no meio, ele se puder ele passa igualzinho, sai nivelando tudo igual terra. E passa, atropela os pequenininhos. Ele não está nem não para quem está chorando. Ele não está nem não quem está gemendo. Ele não está nem não para mais nada. Sabe por quê? O dinheiro subiu na cabeça. O nome subiu na cabeça. A posição subiu na cabeça. A posição subiu na cabeça. Agora ele tem nome para tudo quanto é lado. O telefone não para de tocar. É investimento nos Estados Unidos. É investimento na Bélgica, no Japão, na Itália, na Espanha. Mas Jesus Cristo quer amor presente. Jesus Cristo quer adoradores, Jesus Cristo quer os verdadeiros adoradores. A Bíblia fala, vai chegar o tempo que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Ei, xarabacantarabacaia. Quanto mais rico, mais orgulhoso. Quanto mais posição, mais pisa no pobre, no necessitado. Quanto mais grande, mais pisando humilde ele fica. Quanto mais nome, menos recepção necessitado é. É pobre, não quero nem conversar. Está doente? Problema dele, procura o SUS, procura o posto de saúde. Aí acontece igual o rico e o Lázaro. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Você pode ver que houve dois tipos de morte aqui. Lázaro tinha morrido na sua carne, no seu corpo físico, mas ele viveu eternamente com Jesus. Porém o rico morreu duas vezes, porque ele morreu no seu corpo físico e foi lançado no inferno. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse que a morte e o inferno vai ser lançado no lago de fogo, onde o diabo, o Satanás, a antiga serpente e a besta também vão ser lançados lá, condenados e julgados no juízo final.
Mas eu e você, meu irmão, não estaremos lá. Nós estaremos na glória, morando com Jesus Cristo, dando glória a Deus e aleluias. Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. É, Jesus. Ele faz separação dos justos e dos injustos. Isso. Faz mesmo, Senhor. Oh, aleluias. Vamos terminar. Obrigado, Deus, por esta mensagem. Obrigado, Deus, por este culto de adoração. E que o Senhor venha falar através da tua palavra. E que não seja nunca os meus lábios. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja conosco. Amém.